O grupo mais uma vez, né, provou o seu profissionalismo, o grau de comprometimento, entrega. Vamos começar o nosso programa e jogar aberto aqui, mostrando os lances de Paysandu 3, Portuguesa 1. Jogo bom, jogo interessante e gramado ruim. Tô errado, Saulo e Eliane? Ruim, gramado feio. bem abaixo, né? Inclusive, eu falei com uma pessoa ontem do Paysandu, ela me disse assim, Danilo, rapaz, esse tempo todo que eu tô aqui é o pior gramado que eu trabalho aqui na Curuzu. Aí isso me fez pensar, eu já tinha detectado que estava ruim o gramado, mas assim, atrapalhou o Paysandu, que é uma equipe mais técnica, fez com que a Portuguesa igualasse as coisas. O Paysandu teve ali uma falta de juízo em vários momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, início do segundo, mas automaticamente o Paysandu se impôs, começou a tocar a bola, não foi aquele time brilhante, né? Nem precisa ser. E venceu, convenceu, ganhou Pix, a galera fez festa, o Júnior Rocha comemorou a semana cheia, as opções aí oferecidas pelos garotos. Acho que uma vitória protocolar, mas que poderia ter sido mais tranquila e talvez definida ali no fim do primeiro tempo. Agora, eu esperava um Paysandu com mais dificuldades, principalmente físicas, Gilene, por tudo que a gente conversou aqui, por toda a dedicação que o Paysandu teve nos dois clássicos Repar. Para mim, esse destaque do Paysandu, inclusive, é o aspecto físico, né? Justamente porque, vamos lá, para a característica de jogo, para a sequência de jogo que o Paysandu vem fazendo, o time fazer essa marcação-pressão, o time está apto fisicamente, não só no primeiro tempo, mas também no segundo, para mim é algo a ser destacado, né? E aí o Saulo fez uma análise geral da partida, eu vou falar de algo mais específico aqui, né? Pensar na zaga, até porque nem tudo são flores, né? Precisa pensar para o que vem pela frente, pensar na zaga. Acho que o Yarley precisa amadurecer ainda um pouco mais. Outro, tirei um tempo para analisar o Taboca, Saulo, porque foi a estreia dele. Achei ele um pouco perdido no início da partida, mas acho que tem o direito de ter isso na estreia. Principalmente no segundo tempo, conseguiu encaixar muito bem. E o outro, meu amigo, é que ou em todo jogo do Paysandu o Cleiton Pego faz 5 gols e aí todo mundo vai jogar a favor dele, ou ele começa a marcar na partida. Porque jogador que não marca, meu amigo, é muito complicado pro restante, pro coletivo do time. A gente vai ouvir agora o Júnior Rocha, técnico do Paysandu, para avaliar esse jogo aí que, como o Júnior falou, pouquíssimo tempo de trabalhar e um time, entre aspas, tá? De ressaca de um título que foi o Campeonato Paraense. Vamos ouvir o que o professor Júnior Rocha falou. O grupo mais uma vez, né, provou o seu profissionalismo, o grau de comprometimento, entrega, e diante do nosso torcedor é muito bom ver isso, né? O torcedor cada vez mais do nosso lado, acreditando nas possibilidades, né? Acreditando na nossa equipe como uma unidade, né? Pois é. O Júnior falou também sobre o próprio Taboca, viu, Liane, na coletiva, dizendo que o Taboca ele teve poucas sessões de treino pelo Paysandu. Então, até ele entender o aspecto coletivo do Paysandu, a hora de ir, a hora de ficar. Mas vou te falar, viu? Primeiro tempo eu achei ele bem instável, mas no segundo tempo aparecendo bem no setor ofensivo, né? Aparecendo como uma opção ali do lado e uma opção diferente do Facundo. Então, eu acho que o Paysandu ganhou uma peça interessante. Eu gostei do que eu vi. Eu acho que o Facundo... Nota 7. Sim, passou de ano. 7. Eu acho que o Facundo ele já fica um pouco mais defensivamente e o Taboca ele tem a característica, só que ele não colocou isso no início da partida, mas ele tem a característica de avançar um pouco mais. E vamos lá, estreia eu dou a margem de você adaptar. E aí depois ele encaixou, né? No gol, inclusive do Pego. É um lance que ele puxa a responsabilidade para bater a falta. O Marcinho tá na bola, é ele que chuta. Bateu bem e aí o Cleiton pegou o rebote. Então fica aí dependendo da característica que o Júnior vai querer impor pelo lado esquerdo, o Facundo ou o Taboca. Bora projetar o que vem por aí, Saulo. Semana que vem, a gente não sabe ainda a data, mas deve ser terça, ou quarta ou quinta, o Paysandu já pega a outra Portuguesa. Portuguesa essa que cai no Paulistão para o Corinthians nos pênaltis, que elimina o Avaí, um time de Série B, aí para seguir na Copa do Brasil. Então já é uma missão mais difícil que o Paysandu tem no próximo jogo e fora de casa, né? É um outro grande teste, né, para o Júnior Rocha, para toda essa engrenagem bicolor, para nós da imprensa aí entendermos esse momento do Paysandu, se ele é verdadeiro, se ele vale para analisarmos aí
uma projeção pensando em Série C, é uma outra Portuguesa em todos os sentidos, time tradicional com mais investimentos, que vem de um outro campeonato estadual, aliás, o melhor que nós temos. E assim, o Paysandu ele vai ter que ter opções, como o Taboca e o Bonifácio, quem vai jogar? Um é defensivo, o outro vai mais ao ataque, os dois têm muita personalidade, pelo menos nesses recortes iniciais. A garotada vem maturando, a presença de dois laterais ofensivos, Liane, amigos e amigas, faz com que os volantes tenham uma outra leitura de jogo, os zagueiros que gostam de se projetar para o segundo terço também deem uma segurada ali, os atacantes como o Cleiton Pego e ontem o Cauã Rinkel talvez se esforce ali para fazer um trabalho mais centralizado e recompor no momento defensivo, ou seja, é todo um processo que o Paysandu está passando com o Parazão já ganho, contemplado, aplausos, melhor campanha, mas tem Copa do Brasil, tem dinheiro, tem visibilidade, tem Série C. Daqui a um mês, a Portuguesa vai ser um excelente teste para o Paysandu, como foi o Clube do Remo nos 3 clássicos e a própria Portuguesa ontem, que também vem de um campeonato carioca, que não é tão descartável assim, e a gente espera que o Paysandu seja aí um time equilibrado com a cara do Júnior Rocha e que não viaje para empatar e nem para se acovardar, que jogue o jogo, até porque a Portuguesa, se é um time de respeito, precisa respeitar o Paysandu e por ser jogo único a gente pode sonhar sim, Danilo. E mais um bom jogo do Gabriel Mesquita, tá? Para destacar também. Determinante. Ó, o fato é o seguinte, para evoluir vencendo, classificando e sendo campeão, gera um clima muito mais fácil e muito mais propício. Agora, ó, no início do jogo, o Paysandu ele passou por alguns perrengues, tá? Alguns sustos, porque essa Portuguesa mostrou qualidade. E quando o jogo estava 0-0, teve um lance ali que poderia ter mudado toda a história do jogo e que, claro, a gente precisa debater aqui com você, torcedor, e também aqui com a nossa arquibancada qualificada, Saulo e Liane. Rapaz, olha esse lance aí envolvendo o Taboca. Olha aí, Portuguesa atacando, lance dentro da área, Portuguesa pediu pênalti ali. E aí, olha só, quais são os argumentos? Bola muito perto, agora o Taboca parece que estava um avião voando, aumenta completamente ali, né, o tamanho dele, vamos colocar assim. Pergunto para vocês, Dona Liane Coelho, seu Saulo Zari, o árbitro estava próximo, mas o camisa 11 eu tenho a sensação que ele talvez possa atrapalhar a visão. Lembrando, esse jogo não tinha VAR. Eu, Danilo, estava em casa assistindo o jogo pela televisão. Num primeiro momento eu falei, pênalti. E vendo o replay, o fato do Taboca abrir os braços deliberadamente me dá a sensação que era para ter apitado esse pênalti. Não sei a opinião de vocês. Só discordo que o camisa 11 poderia estar atrapalhando, mas para mim, pênalti. Saulo Zay. Camisa 11 é menor que a Liane Coelho, não atrapalhou muita coisa não. E aqui quem fala é um cara que não é tão alto, tá, Liane? Obrigada. Se fosse o Saulo, atrapalharia bem. Mas olha, Danilo, eu trabalhei no jogo, só que eu tava do outro lado, né? Eu tava cobrindo no primeiro tempo os ataques do Paysandu. Não tinha visto por esse ângulo, pênalti claríssimo. Taboca assume o risco, abre o espaço, aumenta o espaço corporal. O árbitro não marcou porque não quis e posso afirmar, Liane. VAR. Não, se fosse o contrário, era pênalti claro. Se fosse para o Paysandu esse lance, ele teria marcado. Com aquele ambiente de Curuzu e tudo mais. Não, né? que nem estava tão cheio ontem, mas pênalti claro, independentemente de Paysandu, Portuguesa, pênalti não marcado. E nesse lance a Portuguesa foi prejudicada e eu não tinha visto por esse ângulo. A gente fala sobre o braço de impulso na hora de pular, só que aí é bem diferente, né? Não foi proposital, mas não ser de propósito sem querer também é pênalti. Ele assume um risco, a gente pode colocar dessa maneira. Enfim, de todo modo, o problema é deles, o problema é da Portuguesa. Aquela famosa história, se uma mãe tiver que chorar, Cada que seja com os seus. a mãe deles. E ele faz até um gesto técnico interessante, Danilo, de subir com o peito aberto, só que a Sim. bola bate no braço. Aí não tem como muito o defender, que né? fazer. Ó,